Aplauda ao Senhor com alegria. Deus continue abençoando o nosso ministério de louvor. Você pode tomar teu assento nesse momento. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos fazer uma leitura de todos os versículos e os irmãos vão entender na ministração da mensagem o porquê da leitura de todo o capítulo, né? Então nós vamos começar no capítulo 1 e vamos ler até o versículo 1 até o versículo de número 24. Capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 24. Mesmo se você não encontrou o texto, você pode acompanhar, porque está sendo projetado. Então, vou dar início à leitura do texto. Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos dias, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia água do ribeiro, Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levanta-te e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique lá. Ali ordenarei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou, foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dono da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio a mim para trazer a memória da minha iniquidade e matar o meu filho? Ele respondeu: Dê-me o teu filho. Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima,
ao quarto onde ele mesmo se hospedava e deitou-se na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço que restitua a vida desse menino. O Senhor atendeu à voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele viveu. Elias tomou o menino, levou-o do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: veja, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esse momento que o Senhor tem nos dado em tua casa. Ó Pai, esse é o momento da ministração da tua palavra. Me usa mais uma vez como instrumento a tua igreja. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fala a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer um tema para essa mensagem e que esse texto ele sirva para nós para responder algumas perguntas que às vezes nós temos dúvidas com relação à Bíblia, ou como a forma que Deus trabalha, ou a forma que Deus faz. Eu propus um tema para essa mensagem, lendo essas 3 passagens, porque aqui há 3 fatos acontecendo na vida de Elias. E eu quero... a pergunta que eu fiz é como entender os desígnios de Deus, porque aqui há uma questão relacionada aos desígnios de Deus. A primeira observação que eu faço é que ninguém consegue entender a mente de Deus. Isso é um fato. Ninguém consegue entender o caminho de Deus, os seus desígnios e a forma que ele trabalha. Paulo, certa vez, escrevendo à igreja em Roma, ele vai dizer em Romanos, no capítulo 11, do verso 34 ao 36, que ele diz assim: quem conhece a mente do Senhor? Foi a palavra que o apóstolo Paulo disse. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Romanos 11, de 34 ao 36. O que nós sabemos, irmãos, é que Deus tem planos. Nós não conhecemos os planos de Deus na sua plenitude, mas nós sabemos que Deus tem plano para nós. Quando a gente lê Jeremias 29, 11, a Bíblia vai deixar claro que Deus ele tem plano, e ele tem planos esse que nós chamamos de desígnio. E talvez você diga: pastor, mas que tem a ver uma coisa com a outra, plano com desígnio. E esse capítulo, ele vai nos propor justamente entender o que é o desígnio. Desígnio, irmãos, ele é mais do que um simples desejo. Eles são disposição de Deus em agir. Os desígnios são os planos e projetos e propósitos de amor de Deus para nós. Por isso que algumas pessoas dizem que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Então, desígnio é quando Deus ele tem planos, e esses planos serão executados dentro de algum propósito. E é interessante a gente pensar a respeito disso, porque muitas coisas não dão certo porque não é vontade de Deus. E a gente precisa entender isso. Muitas coisas, às vezes, não saem do jeito que a gente espera, porque não é o caminho que Ele designou para nós. Eu não quero entrar em determinadas questões teológicas, mas
eu entendo que quando Deus tem planos, projetos e desígnios para nós, nada pode frustrar a Ele e Ele vai seguir com os seus projetos. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele mostra Deus permitindo o sofrimento do povo. É isso que vai acontecer aqui. O povo de Israel vai sofrer porque Deus permitiu isso. E tudo isso vai acontecer porque eles se desviaram dos propósitos e dos planos de Deus. Então, nesse texto, nesse capítulo específico, Deus ele levanta um profeta, que nós lemos aqui, é Elias, para mostrar o meio pelo qual ele é e ele trabalha. Então, Deus levanta Elias, e Elias agora, através do caos, através dessa situação, as pessoas vão conhecer quem Deus é. E aqui há algumas questões que a gente não pode deixar sem perceber, que é a questão de Acabe. Nesse período, eles estavam sendo governados por Acabe. Acabe, irmãos, no texto aqui não lê, mas no contexto aparece o nome dele, principalmente no capítulo aqui 18. Acabe, irmãos, ele foi o 8º rei de Israel, após a divisão das tribos, porque havia uma única nação, então divide-se Israel e Judá, e Acabe, ele é o 8º rei. Acabe, irmãos, ele vai casar com uma mulher, que é uma princesa, chamada Jezabel, e assim ele faz. Jezabel, ela é uma fenícia, ou seja, o casamento ele já não era aprovado por Deus, mas ele não está nem aí. Ele, por estratégia política e militar, ele então decide casar com Jezabel. Acabe, irmãos, ele foi um rei que, antes dele, ele supera todos os reis ruins que tiveram. Ele foi o pior rei nessa sequência dos... Ele é o 8º rei, ele foi o pior. Ele superou em maldade, em distanciamento de Deus, todos os reis. Ou seja, além dele se desviar de Deus, ele leva toda a nação a adorar Baal. Então é isso que está acontecendo nesse tempo. Um rei levantado, e esse rei, ele casa-se com um casamento que Deus ele não aprovava. Ele casa com alguém que não é de Israel, ele casa com uma fenícia. Essa mulher agora, ela traz Baal, através desse casamento. Baal começa agora a fazer parte de Israel. E o coração dele já estava desviado. Então, toda a nação se desvia a adorar Baal. Nesse período, irmãos, tanto os reis quanto os sacerdotes se corromperam. Ou seja, irmãos, Israel entrou em um caos total. Quem poderia repreender o rei se cala. O coração do rei se desvia. Ele começa a fazer tudo errado. A nação agora, que era uma nação que adorava a Deus, começa a trazer outros deuses para o meio do povo. E agora eles desviaram o coração. E a Bíblia vai dizer que os sacerdotes, eles também se corromperam. Eles desviaram também o coração. Todo mundo aqui vai se corromper. A nação, ela vai entrar numa idolatria. Eles vão adorar outros deuses. E está todo mundo fazendo cara de paisagem, irmãos. Ou seja, todo mundo se afasta. Eles adoram outros deuses. E todo mundo fazendo cara de paisagem. E é nesse momento que Deus então levanta o profeta Elias para trazer uma palavra para o povo e para confronto. Então Deus agora, ele começa a cumprir os seus desígnios. Ele percebe que a nação está se desviando.
Ele percebe que o coração do povo está corrompido. Ele percebe que há agora uma adoração que não é adoração para ele. Deus está vendo outras pessoas sendo colocadas no lugar dele. Deus percebe o coração do povo adorando quem não é ele. Então, e quem poderia fazer alguma coisa também se corrompe. Então Deus levanta Elias. A história de Elias é interessante, é porque não dá tempo. Mas a gente não consegue entender a genealogia de Elias. Deus levanta esse homem, irmão, de uma forma profunda e tremenda. E Deus vai levantar Elias porque Deus quer resgatar Israel. Israel está entrando num declínio moral, num declínio espiritual. Israel se corrompe por completo. Então Deus quer resgatar o povo. E Deus então levanta Elias. Quem era Elias? Elias, ele era um tisbita de Gileade. Depois tu pesquisa para ver se tu encontra alguma coisa. Mas há um fato muito interessante. Depois de Moisés, nenhum profeta houve igual a Elias. Nenhum. Depois de Moisés, nenhum profeta houve igual a Elias. Ele surge profetizando com uma autoridade, irmãos, que ele vai dizer assim: nem orvalho, nem chuva cairá segundo a minha palavra. É muita ousadia. E é interessante, porque quando a gente olha para os profetas eles profetizam da seguinte forma: assim diz o Senhor. Você pode pesquisar na Bíblia, os profetas vão estar sempre dizendo: assim diz o Senhor. Elias, ele surge com uma autoridade tão tremenda, que ele vai dizer: nem orvalho, nem chuva cairá segundo a minha palavra. Ele surge, irmão, desafiando Baal. Ele surge desafiando o rei. Ele surge encurralando a nação. Ele surge nessa situação. Deus, então, agora vai ouvir a palavra do profeta, validar a palavra do profeta, e não cai chuva, nem orvalho, nada, não houve nada, porque Deus agora vai usar o profeta para confrontar Baal, o Deus da tempestade e da fertilidade. Os planos de Deus na vida de Elias, irmãos, para falar para o povo, e aqui eu quero agora entrar no texto. Ele profetiza que não ia chover, mas vai acontecer um fato muito interessante. Ele mesmo teve falta de água. A Bíblia vai dizer no capítulo 17, no verso 7, que agora seca-se a corrente de Querite. Ou seja, ele profetiza sobre o povo, Deus manda ele ir para o rio, e ali ele vai viver da água, e ele vai ser sustentado, mas a água ali também se seca. Deus estava provando também Elias em um teste de fé no início do seu ministério, irmãos. Ele profetiza e ele vai viver o resultado da sua profecia. Nem ele ficou fora daquilo que ele profetizou, porque ele teve falta de água. E a segunda coisa, ele teve falta de alimento. Então essa é a primeira parte, ele vai ali profetizar, e agora ele começa a sentir falta de água e falta de alimento. Deus então, irmãos, ordena que ele vá a uma terra estrangeira. Isso é desígnio. Deus o retira daquele lugar e agora transporta ele para uma outra nação. E ele agora vai ser cuidado por uma viúva pobre. E essa é a ordem de Deus para ele. Vá para a casa de uma viúva necessitada. Irmãos, como isso, irmãos? Porque Deus não mandou ele para a casa de alguém, de um endinheirado de Israel. Porque Deus não mandou ele para um lugar que fosse um lugar mais provável. Mas Deus manda Elias para a casa de uma viúva pobre. Deus agora ordena para ele ser cuidado por essa mulher. Interessante esse fato. Quando eu olho para essa parte do texto,
Porque por lei, irmãos, a nação de Israel, ela era obrigada a cuidar dos seus profetas. Por lei, ela era obrigada a cuidar dos seus profetas. Só que Deus vai fazer uma coisa interessante. Primeiro, Elias compra uma briga com Acabe. Acabe quer matar Elias. Então, jamais Acabe ia cuidar dele. Deus mostra para ele, irmãos, e eu acho isso aqui muito profundo. Primeiro, que Deus não precisava de ninguém para cuidar de Elias, quando ele envia corvo para alimentar Elias. Então, primeiro, Deus oferece um rio, e ali pela manhã e à tarde, ele é alimentado por corvos. Então, Deus, ele deixou claro que Elias não dependia de ninguém, Elias dependia de Deus. E na hora da dificuldade, quando a coisa aperta mesmo, Deus então transporta Elias para ser cuidado por uma viúva pobre ou necessitada. Então Deus, ele não segue pelo caminho que deveria ser. Não era a nação de Israel que ia cuidar de Elias. Elias viveria debaixo estritamente do cuidado de Deus. E a gente precisa entender, irmãos, esse ponto é muito importante para nós, porque muitas das vezes nós colocamos expectativa em coisas, quando na verdade a nossa expectativa precisa estar em Deus. Elias sabia, irmãos, que muita coisa ele viveria, e ele já estava vivendo isso, mas a expectativa dele estava totalmente voltada para Deus. Deus cumpre a palavra que ele libera, e agora Deus vai cuidando da vida do profeta. Você acha que Deus não está cuidando de você? Por quê? Por que você acha que Deus te abandonou? Deus tem o caminho dele para cuidar de nós. Então, irmãos, com essa lição, Deus vai ensinar Elias e Deus vai ensinar a viúva. Ele estava ensinando, irmãos, para Elias, que ele estava enviando ajuda da onde ele menos esperava. Da onde ele menos esperava, Deus enviaria recursos. Ele estava ensinando para Elias que é Deus que precisa cuidar de nós, da maneira que Ele quer. E quando Deus decide cuidar, não vai faltar nada. Deus vai enviar provisão e providência o tempo todo, porque esse é o propósito de Deus. Então, Elias, ele vai para ser ajudado por aquela mulher. Mas aí o plano de Deus é perfeito. Eu acho aqui muito tremendo. Tudo o que está acontecendo, a nação de Israel está sofrendo. Elias agora vai viver debaixo da providência e da provisão de Deus. Deus agora muda o curso para cuidar da vida daquele homem, quando ele se esbarra, ou seja, Deus envia a casa de uma mulher. Porque Deus tinha, primeiro, um plano na vida de Elias. Segundo, Deus tinha um plano na vida da viúva por intermédio de Elias. Eu acho isso aqui lindo. Sabe por quê? Porque Deus vai enviar Elias para cuidar de uma viúva. Mas, na verdade, Elias vai cuidar. Ou melhor, Deus envia Elias para a viúva cuidar dele. Mas, na verdade, Deus vai se revelar na vida daquela viúva por intermédio da vida de Elias. O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo quando alguém cuida de você, Deus te usará para abençoar essa vida. Parece que ela não receberá nenhuma bênção, só parece, mas na verdade Deus te enviou para lá para abençoar a vida daquela pessoa. Isso é desígnio. Desígnio é quando Deus confronta o povo. Deus agora confronta Elias. Deus cuida de Elias e Deus coloca uma viúva na história. E assim acontece. Sabe o que me chama a atenção? É que havia muitas viúvas em Israel, e o texto vai dizer isso. Mas Deus decidiu abençoar uma estrangeira. Quando Deus decide abençoar alguém, irmãos, ninguém pode impedir. Esses são os desígnios de Deus.
Então havia muitas viúvas em Israel, mas Deus decidiu abençoar uma estrangeira. E essa mulher surge na história, porque Deus diz assim, olha, vai para lá. Veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, levanta-te, vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Deus já havia preparado todos os planos, e agora Deus escolhe essa viúva para abençoar Elias, e para Elias abençoar a vida dela. Há um fato interessante no texto, que o texto revela que ela estava à beira de passar fome e morrer com seu filho. Ela deixa isso claro. Como tu pede a mim, o que eu tenho aqui é só um pouco de farinha, um pouco de azeite, e eu vou preparar um bolo para o meu filho, para mim, nós vamos comer, e depois disso nós vamos morrer. Ou seja, nós estamos vivendo a mesma dificuldade que toda a nação de Israel está vivendo. Nós não estamos fora desse contexto, é isso que ela vai dizer. Aí o profeta, irmão, dá uma ordem. O profeta é assim. A Bíblia vai dizer que o profeta dá uma ordem dizendo assim, primeiro prepara para mim e depois para você e para o seu filho. Quando a gente lê esse texto, ele parece um texto que depois que a gente entende o milagre, ele faz todo sentido para nós. Mas para alguém que está sendo confrontado, uma viúva, com o seu filho, com um pouco de alimento, e aquele homem que ela não conhece, que chega naquela cidade e dá uma ordem cheia de autoridade, dizendo, prepara primeiro para mim, depois tu prepara para o seu filho. Ela precisa, irmãos, acreditar no profeta. E talvez esse seja o maior problema dessa geração. As pessoas hoje não acreditam mais em profecia, não acreditam mais no profeta, as pessoas estão descrentes. Ela poderia, irmãos, de fato viver aquilo que ela falou, preparar um pouquinho para ela, para o filho dela, e depois ela morrer. Ela estava à beira da morte, irmãos. Mas Deus enviou um homem para dar vida na casa dela e vida para o seu filho. Ela estava à beira do final da sua história, mas Deus chegou através de Elias para mudar a história de uma viúva e para mudar a história do seu filho. Ela estava no final da linha, mas Deus chegou para mudar o percurso, porque o profeta chegou naquela casa. Irmãos, que Deus hoje, que essa palavra seja a palavra de um profeta, que Deus chegue na sua casa, que Deus chegue com provisão, que Deus chegue na sua despensa, que Deus chegue no seu salário, que Deus chegue na sua vida e que você creia na palavra do profeta, que nada vai faltar na sua vida. Haverá provisão enquanto a luta estiver, haverá, enquanto não houver chuva, haverá provisão. Sabe qual foi o resultado dela crer na palavra do profeta? Foi prosperidade na panela e na botija. Enquanto ninguém tinha nada, na casa daquela mulher não faltava nada. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? Plano econômico não define a situação da igreja. Crise econômica não define a situação da igreja. Porque Deus tem desígnio. Se Deus quiser que o povo passe, como Elias aqui viveu, Ele vai permitir. Mas se Ele permitir, é porque Ele tem propósito. E a gente precisa estar entendendo os propósitos de Deus. Então aqui está essa mulher agora com prosperidade na sua casa. Enquanto a nação inteira, uma nação apóstata, ela sofria de uma seca, ela sofria agora de falta de alimento. Deus, Ele supria a necessidade diária daquela mulher, do seu filho e de Elias. Porque ela se dispôs a obedecer à voz do profeta, dita pela boca do profeta. Deus cumpriu o que havia feito. Só que no meio do caminho vai surgir um outro problema. A Bíblia vai dizer que o filho daquela mulher vai adoecer e vai morrer. E quando aquela criança morre,
ela agora vendo o proceder do homem de Deus, porque é interessante, porque ela recebe o profeta na casa dela, ela alimenta o profeta e ela oferece um quartinho para o profeta em cima da sua casa. O profeta agora tem alimento, tem abrigo e tem cuidado, e ele está ali. Possivelmente, ela vendo o proceder do profeta, ela viu que, de fato, ele era um homem de Deus. Porque ele não era alguém que somente liberava uma palavra, ele procedia como um homem de Deus. E agora, em determinado momento, a viúva agora, irmãos, o seu filho vai morrer. Ele é tomado de uma enfermidade e ele morre. Uma doença se agrava sobre a vida dele e ele morreu. A mulher, então, foi e disse ao homem de Deus, é interessante a expressão que ela usa, ela o chama de homem de Deus, ela diz assim, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer a memória da minha iniquidade e matar o meu filho? Essa frase dessa mulher, ela declara algo que está relacionado ao seu passado. Algo que agora, com a morte daquele menino, lhe acende. Algo que talvez estava ali sobre a sua mente, sobre a sua vida. E Deus agora não quer somente ressuscitar o menino, Ele quer curar os traumas daquela mulher. Deus não quer somente ressuscitar aquele garoto, mas Ele quer restaurar a vida dela. Deus primeiro entra com provisão e providência. Agora Deus vai entrar e mostrar naquela casa que Ele é o dono da vida. E melhor, é Ele que sempre cuidou da vida dela. Ei, querido, deixa eu te falar algo. Você só chegou até aqui porque Deus cuida de você. Nós só chegamos até aqui no meio dessas tribulações da vida. Eu não sei qual a sua idade, mas é Deus que te sustenta, que cuida da sua vida. É Deus que cuida do teu emocional, que cuida de todas as áreas. Você só está de pé porque Deus tem cuidado de você. Nós só estamos de pé porque Deus tem cuidado de nós. E é isso que Deus vai se revelar na vida dessa mulher. O filho dela morre. E o mesmo profeta que cuidou dela, ele agora traz a vida de volta para o menino. Eu acho profundo a forma que Elias age com a naturalidade. A Bíblia vai dizer que essa mulher fala isso, você veio aqui para trazer a memória, a minha iniquidade de matar o meu filho. Elias respondeu para ela assim, dai-me o teu filho. O profeta não se desespera. O profeta não se desequilibra. Ele diz assim, dai-me o teu filho. E a Bíblia vai dizer que ele pega o menino morto nos seus braços. E ele agora vai levar para cima, ou seja, para aquele quarto que ele vivia, que ele estava sendo cuidado. O quarto que ela hospedou o profeta vai se transformar não somente aquele quarto, mas vai se tornar o quarto da vida, o quarto da ressurreição. E ele pega o menino e deita ali na sua cama. E o texto vai dizer, ele vai dizer assim, Senhor Deus, por que me afligiste, por que afligiste também esta viúva? Ou seja, Elias está dizendo assim, Senhor, eu sei que o Senhor está provando toda a nação. E agora o Senhor trouxe aflição à vida dessa viúva. E ele diz assim, com quem me hospedo matando o filho dela? Ele questiona a Deus. Ele pergunta isso para o Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que ele se estende 3 vezes sobre o menino, ou seja, ele deitou sobre o menino. E deitado sobre o menino, ele clamou, ó Senhor Deus, peço que restitua a vida a esse menino. E a Bíblia vai dizer que o Senhor respondeu à voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele voltou a reviver, ele ressuscita. Elias tomou o menino, que antes estava morto, e levou-o agora do quarto até a casa, e entregou à mãe e disse, veja, o seu filho vive. Eu quero encerrar a palavra com o último versículo desse texto, que a gente vai terminar o culto mais cedo. A mulher então disse a Elias, agora eu vejo, e eu sei, que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Irmãos, eu sei que é tremendo esse versículo, mas sabe o que me chama a atenção? É que essa mulher
Deus já havia entrado na história dela e mudado o percurso da história. Ela tem provisão na sua casa, ela tem alimento na sua casa, ela tem prosperidade na sua casa, e Deus está cuidando dela e está cuidando do profeta. Mas ela só foi conhecer a Deus de verdade quando o seu filho morre e quando ele entrega aquele menino vivo para aquela mulher. Ela vai dizer: agora sei que você é homem de Deus e que a palavra de Deus habita na sua boca. Quando é que nós, de fato, conheceremos a Deus? Quando será? Às vezes nós ficamos esperando milagres extraordinários. Irmãos, Deus já está se revelando e às vezes nós não vemos. Deus já está agindo. E essa é a visão que nós precisamos ter. Deus já está agindo, Deus já está fazendo, Deus já está trabalhando. Mas ela teve que esperar algo muito grande para ela entender: agora sei que você é homem de Deus. Deus fazendo coisas extraordinárias na vida dela e ela não percebia. E somente através desse momento é que ela vai ver. Irmãos, eu quero concluir a minha palavra dizendo que os planos de Deus já estão traçados para todos nós. E os planos de Deus, ele acontece mediante a nossa obediência à palavra de Deus. Como eu disse, citei, em Jeremias 29:11 diz: pois eu sei os planos que eu estou projetando para vocês, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sabe o que me alegra? É que o plano que Deus projetou para mim, primeiro, são planos de paz. Segundo, não há mal em Deus com relação à minha vida. Outra coisa, Deus tem um futuro para mim. E a última coisa, Deus é o Deus de toda a esperança. E eu quero encerrar a minha palavra dizendo: talvez você entrou aqui hoje e você não consegue enxergar algumas coisas diante dos seus olhos, diante da situação que você está vivendo. Querido, Deus tem desígnio e a gente precisa entender os desígnios de Deus. Esse versículo, ou melhor, esse capítulo, ele revela 3 coisas para nós, que Deus, ele nos usa e às vezes ele nos coloca dentro da prova. Mas mesmo na prova, Deus levantará pessoas para cuidar de nós. E mesmo sendo cuidado por alguém, Deus usará a nossa vida para abençoar quem está cuidando de nós. E nesse cuidado dessa pessoa para nós, Deus realizará milagres extraordinários através da nossa vida. E mesmo parecendo que estamos abatidos, pessoas verão que, de fato, nós somos homens e mulheres de Deus. Então, nessa noite, irmãos, se alegra em Deus, agradeça ao Senhor. Deus tem plano de bênção para a sua vida. Deus tem plano de vitória para a sua casa. Deus tem um futuro para você. Então hoje saia daqui descansando no Senhor, porque Ele permanece sendo Deus da nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?